Fala galera, você está me escutando? Um, dois, três, testando. Estão me ouvindo, galera? Alô? Fala galera, você está me escutando? Um, dois, três, testando. Estão me ouvindo, galera? Só um minutinho, pessoal da live. Eu tô compartilhando a live aqui certinho para começar aqui com vocês. Só um minuto. Bom, como todos aqui participaram da live anterior, né? Eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Vitor Gabriel. O problema é que eu não sei como colocar a câmera aqui pra ficar menos escuro, né? Mas é porque a minha câmera assim não é tão boa, tá, galera? Então não tem como ficar. Deixa eu ver assim. A minha câmera assim não é tão boa, sabe? Tipo, de ficar mostrando e tudo. Mas meu nome é Vitor Gabriel. Eu faço a faculdade de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema. E eu faço na faculdade Descomplica, né? E como eu expliquei na live anterior, o que acontece? Eu estou fazendo um projeto chamado PEX, que é um projeto para a comunidade, que é explicar mais ou menos o que a gente aprende, o que a gente está fazendo na faculdade para a comunidade, né? Para que a comunidade venha se interessar pelas matérias e tudo. E o que acontece? O PEX ele não é só feito para a área da tecnologia, ele é para todas as áreas hoje, praticamente, eu acho, tá? Não sei certinho quais áreas ele mais são utilizadas. Vocês até me desculpa o barulho que tá passando assim, porque é o umidificador de ar. E querendo ou não, hoje tá quente demais a conta e sem ele não tem jeito, tá? Então, o início dessa live aqui, eu vou me apresentar novamente e tudo. Eu só vou pegar uma garrafa d'água pra estar deixando aqui dentro do quarto, para que no ao decorrer da live eu ir tomando assim para não desgastar muito a garganta. E essa live ela tem um intuito igual da live passada, de ensinar vocês. Tem exercícios fechados e exercício prático, tá? Eu vou explicar assim que eu voltar de pegar água, eu vou explicar para vocês certinho como que vai funcionar, tá? Só um minuto. Bom, diferente da live passada, enquanto eu tiver as atividades práticas, porque vai ter as atividades práticas igual
igual teve na aula passada, vai ter as fechadas, que é de alternativas. Alguns exemplos que eu tenho aqui, ele vai ter mais questões, outros vai ser menos, tá? E eu quero estar pedindo para quem está na live compartilhar a live se puder, porque hoje o tema é um tema muito utilizado na área, tá? Então, querendo ou não, é um tema importante para que as pessoas venham entender sobre programação. Quem estava na aula passada deve ter baixado o Visual G, né? Se vocês não tiverem baixado, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para que eu mande o link aqui para vocês novamente, tá? E por que é importante hoje vocês baixarem? Porque vocês vão ver as estruturas, tudo mais importante hoje na área da tecnologia, do programação, tá? A aula passada a gente viu o básico de programação, o que todo mundo aprenderia e tudo. É o básico do básico mesmo, então, tipo, não é uma coisa tão avançada, mas dessa vez vai ser uma aula mais avançada, vai ser uma aula, a gente vai subir o nível, né? Não vai ser uma aula qualquer, vai ser uma... E aí, André, tranquilo, meu parceiro? Então, vai ser uma aula assim mais complicadinha um pouquinho. Então, tem algumas matérias aqui e eu estou estudando ainda sobre elas. Então, eu não tenho como eu posso falar, não manejo muito bem, mas eu entendo mais ou menos a teoria. Dá para me passar aqui para vocês. Futuramente eu quero estar trazendo alguém que mexa, que vai entender melhor sobre esses métodos para me estar trazendo para vocês. Mas os dois primeiros que eu vou estar passando para você é um método muito utilizado, mas muito utilizado mesmo. Então toda hora você vai precisar deles. Então vocês vão utilizar a todo instante, a todo momento, a todo perfil. Eu queria passar aqui para vocês um breve resumo, né, sobre a aula passada, porque muitos de vocês saíram um pouco mais cedo, outros entraram mais tarde, né? Então não sei se vocês acompanharam os vídeos durante a semana, que essa live aqui também ela tem um pretexto de ser uma live maior, igual a da live passada, se for até passar um pouquinho ou se for o mesmo tempo mais ou menos, tá? Foi uma live acho que de 4 horas e 20, eu acho. Então eu quero estar trazendo uma live semelhante, vai ser o mesmo esquema, é, além dos exercícios, vai ser o mesmo esquema de explicação. Eu quero que vocês comentem aqui no canal, quero que vocês interajam para que eu veja as dúvidas de vocês, para se for uma dúvida, porque a live ela vai ser gravada, ela está sendo gravada e eu vou editando durante a semana, né? Então vai ser vídeos mais curtos, teve vídeo ali que saiu de 10, 20 minutos, outro saiu de 30, 40, 50 minutos. Mas por quê? Eu pego os pontos principais, qualquer coisa assim, se eu vejo que eu preciso tô trazendo algumas informações extras, eu coloco no vídeo, mas o que acontece? Por que eu faço isso, a divisão dos vídeos, eu edito para vocês? Porque tem muita gente que não consegue ver a live completa, né? Há muita gente, tipo, vamos supor, vê o comecinho, ou vê o finalzinho, vê o meio ali, e não consegue estar acompanhando tudo, porque é uma live com muitas horas de duração, né? É uma live assim que, querendo ou não, é pesada para quem assiste e para até quem faz, né? Mas é uma coisa assim que eu gosto de fazer. Lives é uma coisa que eu sempre fiz, então, tipo, só que não desse estilo assim, eu fazia para o meu canal no YouTube, né? Sobre games, mas eu sempre sempre gostei de fazer lives e tudo. Hoje vai ser sobre a lógica de programação parte 2, que nem eu falei sobre esquemas que precisam. Então a live aqui ela vai ser um esquema diferente dos vídeos, porque na live eu consigo ver o que vocês estão em dúvida, o que vocês estão precisando, né? E trazer para vocês. Então a gente vai começar agora. O que você está achando desse calor que está quente demais, né? Aí já vão se hidratando aí, vão pegando a água, vão deixando as coisas aqui enquanto as pessoas estão entrando. E mais uma coisa importante, tá?
Hoje, como é uma matéria muito importante, quem tem computador, eu quero que faça o seguinte, me assista pelo telefone, para quem baixou o Visual G na última aula, me assiste pelo telefone e, e eu quero que vocês, no computador, façam junto comigo os métodos de programação, tá? Porque se não fizer, vocês vão ficar perdidos, vocês não vão conseguir estar avançando tanto nessa área. Quem quiser, por exemplo, que nem tipo, tá aprendendo por mim, eu recomendo também começar uma faculdade, começar uma coisa assim, que vai ter uma explicação melhor. Eu não sou tão profissional assim em questões de dar aula, né? Pra mim, assim, é um hobby mesmo, mas é que nem eu tô falando, eu tô trazendo áreas que eu conheço e que eu gosto, então não é uma coisa assim que, nossa, só porque eu tô é, fazendo a live aqui é porque eu sou bom nessa área. Eu gosto muito dessa matéria, é uma matéria que eu acho fundamental para que as pessoas aprendam, porque muita gente já começa por Java, né? Então já começa por Java, por JavaScript. Eu queria começar o quê? Ah, porque eu quero fazer durante quando eu não estiver em aula, né? Então praticamente a semana inteira. Ela fica envolta assim para mim preparar o material para vocês, para tirar um tempo para mim gravar pegar os materiais, editar os vídeos, trazer aqui para vocês, porque quando voltar a minha aula, por isso que eu estou fazendo com duração maior, eu focar só nas aulas, tá? Então, eu vou fazer 3 lives de 5 horas, né? De 5, 4 horas e meia, que nem foi feita a última aula. E por que eu estou fazendo 3 horas assim? Porque esse projeto eu tenho que fazer 10% da faculdade. Que a minha é 2.000 horas, são 200 horas dividido a cada semestre, que dá 4 semestres, né? Então, por exemplo, o que conta, a live que eu estou fazendo, o tempo de duração de live que eu estou fazendo para vocês, que conta. Então, se fosse olhar só de live, eu teria 15 horas, mas também conta, por exemplo, o tempo de edição que eu estou tirando, o tempo de estar compartilhando as minhas lives durante a semana com vocês, estar divulgando, né? Então, isso tudo conta, mais o tempo de preparação de material, né? Então, por exemplo, eu tiro o tempo de para mim preparar o material, para editar, para fazer isso, fazer aquilo, criar um slide. Isso no total com as 3 lives ou coisa do tipo vai dar o tempo necessário do meu semestre. Essa é a explicação do que eu estou fazendo. E o que acontece? Por que eu comecei por lógica de programação, né? É o básico para todo mundo. Java eu quero estar trazendo mais para frente, porque eu não sou perito em Java, praticamente eu não sei quase nada. Mas eu quero fazer o seguinte: esse semestre a gente vai estudar mais sobre Java na minha faculdade. Então, essas 3 primeiras aulas vai ser sobre o Visual G, tá? Sobre o Portugal, como foi explicado, ele é uma estrutura muito semelhante ao Java, só que em português, para facilitar todo mundo que nunca nem tocou na matéria. E no próximo semestre, quando eu tiver de férias, para mim estar fazendo aqui para vocês, eu quero focar em HTML. Aí vocês vão ver o salto gigantesco, assim, de vocês mesmos estar projetando, porque aí vocês mesmos vão estar. Eu vou ajudar vocês a criar um site de vocês fazerem um site funcional, postar ele, deixar ele ativo, tá? Então é uma coisa que eu quero estar trazendo para vocês também nas próximas aulas. E depois, na última live que eu fazer desse semestre, que é o próximo domingo, eu vou trazer aqui para vocês um questionário para ver o que vocês querem aprender, se vocês vão querer realmente o Java ou o HTML, que aí eu já vou preparando os materiais nesses tempos, entendeu? Aí eu já vou deixar mais ou menos já no jeito aqui para vocês. Então vamos começar a aula aqui. Já deu para explicar mais ou menos como que vai funcionar. Então bora lá. Os temas das lives hoje. Como eu falei para vocês, esses são os temas mais importantes que você vai ter na aula de lógica de programação, que é a estrutura de decisão, estrutura de repetição, vetor e matriz. Os 2 primeiros são os que mais você vão utilizar. Eles praticamente vocês vão usar demais, mesmo que tipo, por exemplo, seja no Java,
é a mesma coisa, tá? Tipo, por exemplo, o se, que eu vou ensinar para vocês aqui ainda nessa aula, mas eu também vou ensinar para vocês que o se hum, no Java seria if, né? Então tem o se e o se não, if e else if, né? Então é a mesma coisa, é a mesma base, a mesma estrutura, as mesmas coisas, que nem, por exemplo, na estrutura de repetição tem o para. O para no, no Java é for. Então, tipo, esses são as matérias que vocês mais vão precisar. O vetor e matriz não são tanto quanto a estrutura de decisão e repetição, mas eles são muito importantes. Ambos, tanto o vetor de matriz e de vetor, eles são dependentes da de decisão e repetição, principalmente a de repetição, tá? Porque se você não fizer um laço entre os dois, não vai funcionar a experiência da matriz e do vetor, tá? Então você sempre precisa utilizar uma estrutura de repetição. Por isso que eu coloquei os dois aqui em cima, tá? Na faculdade foi meio diferente, mas basicamente é isso. Eu estou ensinando aqui para vocês. E antes de começar a aula, eu quero estar passando aqui para vocês sobre o, o Visual G, né? Passando a base aqui de novo, como se fosse da última aula, tá? Por quê? Porque para quem não estava no início da última aula, eu quero estar falando. Esse aqui, praticamente, é o, é o início de tudo, a formatação que já vem padrão quando você baixa o Visual G, tá? Eu quero estar tirando essa coisinha aqui. Por quê? Que eu vou ensinar para vocês novamente. No começo aqui, o algoritmos pra gente, ele vai ser apenas para você colocar um nome, tá? Lembrando que para colocar o nome tem que estar em aspas duplas. Então, vamos colocar aqui, aula 2. Então, lembrando que vai funcionar assim. O algoritmo, no começo aqui, a gente vai utilizar ele mais realmente para nomear as coisas, para você quiser fazer aqui, que nem eu expliquei, os dois parênteses aqui, você quiser fazer uma direção, vamos colocar aqui, começando nova aula para a comunidade do YouTube. YouTube. Então, esse aqui, os dois tracinhos aqui, eles são. Você vai dar a descrição, né? Você vai ter uma anotação aqui para você mesmo lembrar e também para as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, tá? Por quê? Como eu expliquei na última live, um projeto, ou quando você estiver fazendo um projeto, quando você estiver tá na programação, tudo tem que estar totalmente descrito, tá? Então, tudo tem que ser direto, tem que ser funcional para que caso alguém precise alterar esse código, para que alguém precise modificar, é, fazer a manutenção desse código, ele precisa entender tudo que se passa nesse código. Então, tipo, ele precisa saber especificamente para que cada coisa serve, para cada bloco vai servir, né? Então, por exemplo, porque tem, que nem eu ensinei, tipo, tem um fim aqui, mas se eu quiser vir aqui, ó, colocar aqui outro algoritmo, calma aí, é porque eu sou meio dislexo, algoritmo, e quiser fazer o código aqui de novo, aí ele já formataria um outro bloco, né? Já não seria apenas um bloco, mas eu posso fazer isso, tá? Porque o primeiro bloco fecharia aqui, abriria o segundo bloco se quisesse e pronto, vai. Então vamos lá. O que é o var? O var é onde você vai declarar suas variáveis. Lembrando que eu só estou passando um breve resumo aqui, tá? Para que vocês peguem, porque hoje é muito importante. Então é um breve resumo. O var você vai declarar variáveis. O que são variáveis? São qualquer coisa que você pode nomear. Vamos supor, nome, idade. Só que variável ela tem que sempre estar na nomenclatura. Por exemplo, nome, como a gente viu na última aula, é caractere. Idade é inteiro, porque não tem como você colocar
em decimal, que é o real. Então, por exemplo, aqui você vai declarar as variáveis. Uma coisa que eu não mencionei para vocês na última aula, que eu queria estar apresentando aqui, porque, por exemplo, aqui a gente coloca o nome e caractere, identidade inteiro. Mas se eu quisesse colocar aqui mais de uma variável, por exemplo, idade, aí eu venho cá, vírgula, vamos colocar número, calma aí, fiz errado, fiz errado, fiz errado. Por exemplo, colocar idade, número, vírgula, soma. Beleza, são variáveis, né? Eu posso ficar muito bem colocar inteiro aqui para vocês. Hoje, infelizmente, o pessoal tá mandando mensagem, né? Vou desativar aqui, porque senão toda hora vai cair mensagem aqui e é ruim. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, várias variáveis para um só negócio. Por quê? Aí evita você pegar espaço, por exemplo, ter que colocar um embaixo do outro, ter que fazer várias gambiarras aqui para funcionar, né? Aqui já vai ficar muito mais simples. E aqui, essa área de variáveis. Aí vai estar chegando mensagem aqui, nossa Deus, que raiva. Só porque tá em live agora começou, porque antes nem tava dando esse tudo assim de coisa. Então, basicamente isso. Lembrando que o padrão não pode começar por números, tá? Por exemplo, uma variável nunca pode começar com números, não pode começar com um caractere especial, senão não vai funcionar. E não é uma coisa assim prioritária, não é uma coisa assim que eu vou passar aqui para vocês, não é que vocês não podem fazer. Mas aqui a gente sempre começa com letra minúscula, tá? Porque quando a gente for, por exemplo, nome, aí já tem o nome ali em cima, mas se eu quiser, por exemplo, eu venho completo. Sempre a primeira letra da próxima palavra, a gente coloca com maiúsculo, porque não pode ter espaço, não pode ter hífen, ele tem que sempre estar ou o nome assim, ou assim, ó, com, opa, coloquei o mais aqui, não pode ser o mais, tá? Mas com, eu esqueci o nome desse negócio aqui agora, mas é sempre nesse esquema, é o padrão aqui para vocês. Lembrando que isso aqui é só um breve resumo. Então, o que a gente faz aqui no início, né? Aqui na parte do início, como que a gente viu na última aula passada, aqui no início é onde que vai ficar o nosso projeto. Então, por exemplo, o nome ali, ele pode vir cá e receber como Victor. Então, a variável nome, ela passa, lembrando que tem que estar com aspas duplas, tá? Senão não vai funcionar. Então, por exemplo, aqui o nome, ele vai estar recebendo Victor. Então, não é mais nome, é Victor aqui, tá? Mas pode receber assim, ou também você pode receber com leia do seu usuário, por exemplo, leia nome. Lembrando que aqui é só um resumo, mas é basicamente isso. Então, como que funciona a área aqui do início e o fim do algoritmo é o fim mesmo. Então, lembrando que esse é o começo. Então, bora para o que essa live nos espera de hoje. Vocês têm alguma dúvida da aula passada ou coisa do tipo assim para mim estar trazendo aqui para vocês? Digitem aqui no comentário aqui que eu gostaria de saber. Se vocês têm uma dúvida, que eu volto aqui e já passo para vocês, tá? Então, voltando aqui para a área aqui da, do tema da live, lembrando para vocês que os dois primeiros, não que os dois últimos não são importantes, mas eles são importantes, mas os dois primeiros são bem mais importantes do que o matriz e vetor, porque são os métodos que mais você vai utilizar aqui na programação, tá? Então, só estou compartilhando aqui, galera, a live para que a pessoa chegar mais, para as pessoas também aprenderem, né, em tudo, porque a gente falar sozinho assim não é muito legal, né? Então, vamos lá. Começando, o que vamos aprender no primeiro tema, sobre estrutura de decisão?
vamos aprender o conceito de estrutura da decisão e sua importância, conhecer e utilizar as estruturas, o se, então, o se, então e o se não, o sim aninhado e o escolha caso. Esse aqui é o método que a gente mais vai utilizar, tá? Esse dois aqui que eu vou ensinar para vocês. Por quê? Assim, sempre você vai colocar em xeque. Opa. Boa tarde, mano. Tô querendo fazer um sistema de informação. Depois você pode me dar algumas dicas? Cara, eu posso até tentar dar umas dicas, mas eu sou praticamente iniciante nessa área da tecnologia e tudo, porque eu comecei tem pouco tempo e eu tô fazendo a live, eu não sei mexer muito sobre nesses esquemas assim mais avançados, sabe? Mas eu posso tentar dar uma mãozinha pra você. Eu não sei se você tem, eu veio da faculdade, né, do grupo da faculdade, mas lá tem um colega meu lá que chama Rafael, que vai saber explicar muito melhor do que eu, tá? Mas se eu puder ajudar, sim, eu ajudo em tudo, porque eu tô realmente bem no início aqui da faculdade, então eu não tô muito avançado não na programação. Que eu sei mexer um pouco mais nesse básico do básico aqui e no HTML mesmo, mas em Java mesmo assim eu mexi muito pouco, porque na faculdade ela, eu não sei se você veio da faculdade lá, eles deram só 4 aulas de Java, então é uma coisa assim muito frustrante. Eu aprendi um pouco mais sobre isso fora fora da faculdade mesmo. Mas o que eu puder te ajudar sim, eu ajudo sim, mano. Então, outro método que a gente vai aprender é sobre os operadores lógico e relacionais da estrutura de decisão, né? Porque que é por exemplo, maior ou igual, ou menor ou igual a 60, o e, o ou, e esse esquema assim eu vou ensinar para vocês aqui, e aplicando os conceitos também de exercício prático e questões fechadas. Então, o que é estrutura de decisão? Estruturas de decisão permitem que o programa tome diferentes caminhos, dependendo de uma condição ou situação. Elas tornam o código dinâmico, permitindo que reaja de forma diferente para entradas ou saídas de valores específicos. Eu vou passar aqui que eu acho que eu tenho um esquema aqui para vocês, que eu volto ali depois e explico mais. Esse aqui é a estrutura básica do comando C, que é o primeiro que a gente vai aprender aqui, tá? Porque ela sempre vai ajudar a vocês fazerem os códigos, as funções, tudo mais para frente. E é que nem eu falei, vocês vão usar também em qualquer área da área da programação esse código aqui. Pelo que eu vi, na área do Java é toda hora, tá? A todo momento você vai estar fazendo isso aqui. Porque o se, ele só vai funcionar se a condição for verdadeira. Então, por exemplo, se a idade é igual a 17 e a idade é menor do que 60, ele vai escrever um código. Escreva a idade. Então, é, ele só vai passar aqui para você para frente, ele só vai sair desse ninho aqui do se a condição ela for verdadeira. Se a condição não for verdadeira, ela não faz. Então, por exemplo, que nem um exemplo aqui, por exemplo, imagine que você está decidindo o que fazer. Se estiver calor, você vai ligar o ventilador. Se estiver frio, você usa o cobertor. E se o tempo estiver agradável, você pode sair para passear. O computador ele age da mesma forma quando usamos estruturas de decisão, tomando decisões com base em condições. Isso facilita muito a vida da gente, por exemplo, que vai mexer com isso, porque que mexe com as estruturas, que mexe com código, porque isso aí foi uma facilidade gigantesca para nós. O código em si é um código simples, é fácil e é muito funcional, tá ligado? Tipo, ele vai te ajudar num método muito tranquilo. Ele, muita gente acha que no começo é um bicho de 7 cabeças, mas não. É um método bem tranquilo, bem fácil de se mexer, tá? Ele em si é um dos métodos, por isso que eu falei que é o método mais avançado que tem, mais utilizado no esquema, né?
O... Então é que nem eu até expliquei para um menino ali que eu tô no início aqui, então eu não sei se eu vou passar certinho para vocês o como que funciona, tá? Mas o comando ele é bem simples, ele é bem fácil, ele vai facilitar a vida de muita gente que tiver. Por exemplo, eu mesmo gostava muito de interagir, colocar interações, por exemplo, colocava outras pessoas, colocando, vamos supor, se a idade da pessoa for maior do que 17, aí você coloca lá que ela é adulta. Se for menor, coloca criança. Dependendo, você pode fazer um códigozinho básico assim de entrada e saída que fica dinâmico para o usuário. Para quem tipo tá iniciando nessa área da programação, é o primeiro código que você vai ver funcional assim que é incrível de você falar, nossa, realmente eu consegui fazer isso, sabe? Por isso que eu falei que tipo daquilo que a gente aprendeu. Aí, calma aí. Daquilo que a gente aprendeu é uma etapa acima. Ela é uma etapa acima, tipo, do que a gente aprendeu ali do básico. E é muito fundamental que você entenda. Por isso que eu falei com vocês que quem está em um computador e quer aprender sobre a matéria, eu recomendo que vocês me assistam pelo telefone com o computador, é, com o computador do lado, ligado no Visual G, para que eu possa estar fazendo o código aqui, quando eu estiver fazendo o código, e vocês estando fazendo comigo, tá? Por exemplo, que nem aqui, eu vou pegar para vocês a estrutura básica aqui do C. Vamos colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Idade inteiro. Se eu vim cá, ó, por exemplo, se vamos colocar aqui uma estrutura básica aqui, vamos colocar escreva, vocês aprenderam na última aula, escreva, aí coloca aqui, escreva sua idade. Idade. Dá espacinho. Tá aqui, fecha parêntese. Fechou. Aí eu posso vir cá, ó. Vírgula. Que aí eu já estou encerrando esse ciclo aqui, né? Aí você tem que colocar o vírgula para você estar encerrando um caso para iniciar outro, tá? Então vem cá, idade. Só que como eu não vou querer colocar idade, lembrando, eu venho aqui, leia. Eu peço para o usuário digitar a idade. Opa, idade. E fecha parênteses. Quando você usa o layer, você não pode colocar entre os dois tracinhos, tá? Só quando fosse o escreva ou quando você for fazer para receber uma variável, por exemplo, o nome, aí recebe tal coisa, aí você vem cá e tem que colocar o aspas, tá? Mas tirando isso não precisa no lay aqui. Então vamos lá. A idade, né? Então vamos colocar se, vamos colocar aqui, se a idade, eu sou dislexo, a idade for, lembrando que eu tenho que colocar esse parêntese aqui, tá? Que eu esqueci isso. Se idade for maior ou igual a 18, então, então, eu não lembro se tem que colocar o passa, viu? Tipo, calma aí, deixa eu ver aqui no método. Não, não tem. Vamos lá. Então, escreva adulto. Aí vem aqui. O primeiro eu vou colocar o se só, tá? Essa é a estrutura do se. E coloco aqui, ó. Sim, sim. Vou fechar o se. Eu abro o bloco de comando com F9.
Calma aí que o meu PC travou. Ih, meu PC travou, galera. Nossa, ele travou todo, velho. Nossa, que raiva. Eu tava pronto pra fazer a live aqui e o negócio trava, gente. O negócio travou total aqui agora, velho. Ele nem imprimiu nada ali, tá ligado? Por algum motivo aqui não tá indo, velho. O meu computador travou mesmo. Eu vou ter que fechar aqui. Por que não tá lendo? Por algum motivo o meu código ele não tá lendo, velho. Depois eu vou ver certinho como tá funcionando. Mas basicamente é esse aqui, tá? O... A estrutura do C é basicamente essa. Só que por algum motivo o meu computador ele tá travando. Eu vou até fechar o Visual G e vou abrir ele de novo. Porque ele travou, gente. Eu vou ter que abrir ele de novo. O problema é que o meu negócio eu não sei como desativar esses barulhinhos que dá no meu computador, tá? Porque eu quase não mexo no computador. Eu mexo só pra fazer a faculdade mesmo. Então eu só quero ver o que tá acontecendo aqui. Só um minutinho que eu tô olhando o negócio aqui pra ver o que tá acontecendo nesse computador. Meu tá travando demais hoje. Além dos pais. Só um minutinho que eu tô resolvendo um negócio aqui no computador, tá, gente? Aí, agora abriu de novo o negócio aqui. Era um problema que tava dando. Então bora vir cá, ó. Realmente é meu computador que travou. Essa aqui é a estrutura básica do C, né? Que nem eu passei aqui pra vocês. No, sobre o... Ali no começo. É uma sintaxe básica, tá? Tipo... É simples de estar se fazendo, né? Mas é bem legal. Por exemplo, aqui, ó. Que nem eu coloquei aqui, ó. O escreva sua idade. Leia a idade aqui, tá vendo que eu coloquei como inteiro. Se a idade for 18, então escreva maior. Se eu colocar para o programa visualizar,
De novo, agora tá dando isso, tava funcionando agora há pouco, velho. Ah, entendi. Eu que sou burro. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, idade. Se eu vim cá colocar 12, como eu ainda não coloquei o se não, que eu vou aprender pra vocês, ele vai sair fora do se. Então, tipo, se eu colocar 12, ele não vai dar nada. Ele só vai dar o fim na execução. Mas se eu vim cá e vim cá, eu colocar aqui 19 anos de idade, ele já vai entrar no esquema aqui do se. Ele já vai estar entrando no esquema, na execução, e quando eu clicar, ele vai me dar o que eu pedi para ele, que é o maior. Então, o se é uma função que você sempre vai estar utilizando, vai utilizar demais aqui na faculdade, que você vai utilizar na sua vida mesmo, né? Então, por isso que ele é muito importante. Ele é uma sintaxe muito, muito, muito facinha, muito simples de estar se utilizando. Obviamente, por exemplo, que nem eu falei, eu, no começo aqui eu vou passar só o si mesmo, mas logo pra frente eu já vou passar para vocês o se não, que ele é basicamente uma complementação do si. Ele vai te facilitar muito para que você vai fazer as coisas. Por exemplo, se eu quero saber se a pessoa for maior, por exemplo, de 18, aí a pessoa escreva maior, né? Se não, escreva menor. Então, tipo, ele sempre vai dar uma opção, sempre vai dar uma condição de saída para as pessoas, para o usuário, tá? Então é bacana de você se ver esses esqueminha básico. Lembrando, eu não sou nenhum expert na matéria, eu não sou uma pessoa assim, nossa, que fodasticamente dá aula top assim, mas é bom sempre estar aprendendo. Lembrando, aqui eu vou ensinar para vocês os operadores lógicos, que é o igual, o diferente de, o menor que, o menor ou igual, o maior que e o maior ou igual a. Então, eu quero que para quem não sabe sobre esses operadores lógicos, por exemplo, você aprendeu isso na escola, né? Mas para quem ainda não lembra, quem tipo ainda não passou por isso e tudo, eu gostaria que você tirasse um print porque isto é fundamental para aprender o Si, tá? Porque senão você não vai conseguir utilizar, porque ele é basicamente vou mostrar para vocês. Se eu tirar aqui, ele não vai funcionar. Esse aqui é um operador lógico, tá vendo? Se eu simplesmente colocar aqui, ele não vai funcionar não. Eu posso rodar ele aqui e vai dar erro aqui, ó. Ele vai simplesmente colocar que a sintaxe está errada e precisa do código aqui. Então, é uma maneira de você estar aprendendo. Por exemplo, qualquer operador lógico pode funcionar, tá vendo? Se for diferente de 18, vai dar isso aqui. Eu posso colocar qualquer número. Se eu quero que seja igual a 18, por exemplo, no Java e JavaScript, você pode usar o igual 3 vezes, para ser idêntico, né? Para ser igual. Então, tipo, são funções assim que, tipo, que é legal de você aprender. Por exemplo, também tem o diferente também, o que você coloca, se ele é diferente de outros. Geralmente aqui você utiliza mais no Java, né? Tudo. Mas, tipo, o, aqui é mais o igual mesmo, normal. Aqui é o igual ou maior que ou menor que. Então, tipo, isso é legal de você se ver fazendo. Então, por favor, aprenda essa parte aqui. É o básico do básico do básico. É bem simples. Muita gente que nem estuda sobre programação sabe, porque é matemática básica, né? Você aprende isso no matemática básica. Mas é bom estar sempre lembrando, para quem ainda não esqueceu, está muito tempo fora, porque tem um amigo meu e tudo que se não lembrar, ou coisa tipo assim, tá aí para vocês. É uma coisa importante de se aprender. E eu trouxe para vocês aqui outro exemplo, que é basicamente o que eu fiz para vocês ali, na sintaxe. Só que essa aqui eu queria saber a idade entre 17 e 60 anos de idade. Que esse aí também é o se aninhado, né? O se aninhado, vou mostrar para vocês aqui, ele não precisa colocar um se não. Eu posso descobrir a idade entre isso, mas eu teria que fazer o quê? Colocar dois parênteses aqui
e vim com outro operador lógico, né? Que eu venho aqui e abro o parênteses aqui, coloco idade for menor ou igual a 60, né? Aí eu venho aqui, cadê? Vou tirar aqui porque tá menor de 18. Maior de 18, eu tenho que fechar o parênteses aqui porque são coisas diferentes, né? Esse é o sim aninhado. Por exemplo, porque esse parênteses aqui, ele fecha aqui, entendeu? Eu tenho que colocar um aqui, ó, para fechar o primeiro ali também, tá? Então, cadê? Senão ele não vai funcionar. Então, esse primeiro parênteses ele vai fechar aqui fora. Esse parênteses aqui ele vai fechar aqui. E esse fecha aqui. Esse é o sim aninhado. Tipo, ele é simplesmente o si mesmo, só que com um pouco de modificação que ele vai funcionar. Eu vou colocar aqui, é, colocar, vamos colocar aqui, é, fala uma coisa aí, galera. Deixa eu ver, as pessoas entre essa idade são é, ideais para trabalhar. Então, tipo, por exemplo, quando eu vim cá, vou colocar o F9. Se eu colocar aí 30 anos, aí vai colocar ideais para trabalhar. Então, tipo, é, agora se eu colocar fora dessa idade, como não tem o se não, ele não vai me dar uma resposta. Ele simplesmente vai sair fora, colocar 61. Ele simplesmente vai fechar o programa sem me dar uma resposta, porque está fora do si. Ele simplesmente está aqui, ele sai aqui para fim de programa. Ele nem entra aqui, porque está fora da programação, entendeu? Então ele simplesmente vai direto, não chegou nessa parte aqui. Ele testou se tá entre essa idade. Ele testou, não tá, sai fora, ele fecha o código. Ele não passa nem por aqui dentro praticamente. Ele simplesmente executa o programa. Agora, por exemplo, se como a gente vai aprender mais para frente sobre o sinal, ele simplesmente ajuda a complementar esse código, né? Então, por exemplo, aqui se você quer verificar o número maior que 10, é desse jeito. Se maior que 10, então escreva o número é maior do que 10 e fim se. É um esquema muito tranquilo. Eu queria estar perguntando para vocês que estão na live aí, vocês conseguiram entender isso ou o que que vocês estão achando da live? Lembrando que é uma matéria assim mais simples, né? Mas é muito fundamental. Eu queria estar sabendo o feedback aí de vocês. Lembrando, eu não sou professor, sou apenas um aluno, mas eu gostaria muito da ajuda de vocês, porque eu quero estar trazendo para vocês aqui o melhor conteúdo possível, tá? E eu vou estar passando o básico, o resumo, para que muita gente que é interessada aqui na matéria, se elas se interessarem para entrar numa faculdade, para entrarem numa área, porque isso aqui é um pontapé inicial, é o início para todo mundo aqui. Por isso que eu estou querendo saber o feedback de vocês, para que na próxima live eu venha melhorar também, né? Eu queria estar trazendo depois uma câmera melhor para estar fazendo aqui para vocês, porque essa aqui ela fica muito ruim, tá vendo? Ela parece que fica com a sombra na frente e não é legal. Eu queria depois configurar ela depois, mas é a câmera do próprio notebook, tá? Então, até me desculpe aí pela qualidade e tudo, mas é que no momento tá meio complicado, tá? Então, bora pro próximo aqui. Outros operadores lógicos aqui para vocês aprenderem. Por exemplo, eu trouxe o, por exemplo, o e ou os dois ezinhos que se usa no Java, né? Que ele é verdadeiro em todas as condições que forem verdadeiras. Eu tinha pegado umas imagens, deixa eu ver se ela tá aqui ainda, ou se ela não salvou. Eu trouxe algumas imagens aqui fora para vocês aprenderem, só um minuto. O meu notebook ele é muito lento e quando eu preciso fazer alguma coisa ele trava. Então vocês até me desculpa aí, tudo.
Mas eu tinha trago aqui pra vocês umas imagenzinhas aqui. Cadê? Por algum motivo não salvou, viu? Nossa, é sempre quando a gente precisa, não vem, né, velho? Complicado, viu? E olha que eu separei esse negócio, esse notebook aqui não tá complicado, mas é basicamente isso mesmo que eu mostrei pra vocês. Que eu tinha separado uma outra imagem aqui, mas não veio. Então vamos voltar aqui pra... Deixa eu voltar. Agora travou de novo, olha que raiva. E engraçado, na última live não travou, né, velho? É mais nessa aqui mesmo que tá travando. Então, esses operadores lógicos que eu tinha trago aqui pra vocês, por exemplo, que nem eu usei aqui no Visual G, que nem eu separei aqui no Visual G, esse aqui é um operador lógico, o E. Ele é basicamente aquele que eu acabei de mostrar. Eu poderia colocar o ou não. Então aqui são operadores lógicos, que aqui você vai utilizar muito. O ele é mais utilizado que os outros, tá? Mas não que você não vai utilizar, mas esse é o que mais vocês vão utilizar ao decorrer do início aqui pelo menos nas minhas aulas aqui, né? Vocês vão utilizar mais o E, né? Que nem eu falei, tipo, que eu tive poucas aulas só, então não tem como eu estar passando para vocês conhecimento que eu ainda não estudei, que eu ainda não sei e tudo. Futuramente, como vai entrar agora em fevereiro, vai voltar aulas sobre programação e eu vou aprender mais e eu quero estar trazendo esses conteúdos para vocês, tá? Tipo, quero estar ensinando melhor aqui para vocês, trazendo a melhor conteúdo, a melhor coisa. Obviamente que, tipo, tem gente que vai saber mais do que eu e pode estar até me zoando e tudo das coisas, mas são coisas que eu gostaria muito de aprender também, porque é um aprendizado para vocês e é um aprendizado para mim também, sabe? Então, por exemplo, aqui nem tá falando, ó, aqui já começa o se não, né? Mas aqui, por exemplo, se a idade é menor, não, é maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 65, esse não é o se alinhado, tá? Porque por algum motivo que eu acho que eu fui burro de ter colocado, mas aí você pode colocar escreva a cidade ativa para trabalho. Ou se não, você não está você não está em idade ativa para trabalho. Ih, pera aí que nossa, tá vendo esse computador meu é sacanagem, viu? O negócio saiu aqui todo torto aqui. A live ainda tá funcionando para vocês? Travou aqui tudo pra mim aqui, galera. Hoje é dia, tá? Hoje é dia dos negócios não tá funcionando. Parece que a live parou. Ou se não, você não está em idade ativa para trabalho. Nossa, gente. Travou aqui tudo aqui, olha. Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia. É complicado. Mas tem dias que é assim, live é isso. Tipo, live é. Tem hora que as coisas funcionam e tem hora que as coisas não funcionam, tá ligado? Então, na última vez funcionou perfeitamente, mas dessa vez, por algum motivo, não tá indo. Nossa, tá quente demais, não tá, galera? Nossa, Deus. Tá quente demais. Então, aqui, ó. Esse é o se então, como a gente acabou de passar aqui pra vocês. Eu acabei escrevendo ali no próprio Visual G, mas é basicamente isso aqui mesmo. Ó. Algoritmo, exemplo, se então a idade é inteira, escreva de lei, papapá, você é maior de idade. É basicamente isso que eu passei aqui para você sobre. Neste exemplo, se o usuário digitar um valor maior ou igual a 18, a mensagem maior será exibida. Caso contrário,
não será exibido nada. Então, aqui agora é outro esquema. É a estrutura do se, não. Se, então e não. Se a condição for verdadeira, faça um código. Se for falsa, faça outra. É que nem eu expliquei. Se a pessoa for maior de idade, escreva maior de idade. Se a condição for falsa, escreva menor de idade. Então é basicamente isso. Mas são estruturas básicas, fáceis, mas que é bom você aprender. Por isso que eu quero que quem não tenha computador, ou que não sabe mexer com isso, com o básico, é legal vocês pegarem, me assistirem pelo celular ou pela televisão. Pega o notebook aí, liguem ele e instala. Se vocês querem que eu coloque o link aqui novamente do Visual G, eu quero que vocês comentem aí, coloquem nos comentários, comentem se vocês querem que eu coloque o link aqui de novo, porque eu gostaria muito, muito que vocês fizessem na prática, tá? Porque eu vou fazer aqui na prática e eu quero que vocês façam também, porque se vocês não fizerem, vocês não vão aprender, tá? Então, tipo, vocês simplesmente vão passar pela live, vai ver ali tudo, mas se vocês não têm o conhecimento, se alguém nunca mexeu com isso, e, tipo, não praticar, não adianta, cara. Não vai funcionar. As coisas vão travar pro seu lado. Nossa, olha, esse computador tá de tiração com a minha cara, viu? Tomara que essa live não tenha parado. Eu vou ver aqui no telefone, porque... Nossa, hoje é dia, tá? Hoje é dia das coisas não tá funcionando. Não tá indo. Ai, meu Deus do céu. Então, é basicamente isso. O que é a estrutura de escolha, então? Ah, não, aqui já é o escolha. Eu não quero estar passando escolha agora. Eu quero estar entrando já aqui com vocês aqui no Visual G, tá? Novamente. Quero estar fazendo o se e o se não com vocês, tá? Então, coloca aqui ideais para o trabalho. Vou fechar aqui tudo de novo. Eu quero que vocês coloquem, tá? Quero que vocês façam na prática isso aqui comigo, tá? É só enfeitar mesmo, o código ficar legal. Vamos supor que o... Como eu posso explicar? Vamos colocar nome inteiro. Eu vou fazer uma burrice. Caractere. E idade inteiro. Beleza. Aqui eu quero que o nome receba. Vamos colocar aqui o nome do André aqui, ó, André. Beleza. Aqui o nome está como André. E eu quero que vocês façam o quê? Vamos usar o não. Escreva. Escreva L, parêntese. Qual é sua idade? Aí eu quero fazer isso aqui, ó, espaço. Sempre colocando a vírgula, tá? Nome, a vírgula novamente, abre o parêntese, fecha, fecha o aspas e pronto. Eu quero colocar só um espacinho aqui, pra ficar legal, né? Beleza, a idade está ali, tá? Aí eu quero vir cá e colocar o leia, idade. Então vamos já para a estrutura do se e se não. Então, ó, se, abre parêntese, quero fazer um aninhado. Se idade for maior ou igual a 21, não, vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui.
Vou dar um spoiler aqui, mais ou menos como que vocês vão fazer no exercício prático que eu quero que vocês façam, tá? Se idade for menor ou igual a 10, então escreva você é uma criança. Beleza. Aqui, se não, aqui eu posso colocar um outro se, tá? Se for idade maior do que 18, fecho. Então, escreva é responsável. Aqui, uma coisa que eu não passei ainda, mas se você simplesmente vir cá colocar o fim se, você vai estar fechando apenas um, tá? Você não vai, como eu posso explicar? Você não vai fechar os dois. Você tem que sempre vir e colocar outros. Por exemplo, se eu colocasse 3 si, aí eu teria que colocar 3 fim si. Se eu colocasse 4, teria que colocar 4. Porque você vai fechar um por um. Aqui eu coloquei 2, então seria 2. Então, tipo, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, F9, qual é a cidade, André? Vamos colocar 9. Você é uma criança. Agora, ele só... Opa, eu fechei o aplicativo. Tá vendo? Esse computador meu tá meio doido. Se eu viesse aqui, por exemplo, colocasse aqui 19. Isso é legal de se mexer, tá ligado? Tipo, você fazendo essas brincadeirinhas, fazendo essas coisas assim, é muito bacana. Agora, olha o que que acontece de novo, se eu simplesmente não colocar o fim C. Por exemplo, se eu colocasse aqui o 19 de novo. Precisa do fim C, tá vendo? Porque quanto mais eu colocar o, o si em qualquer coisa, eu tenho que colocar o fim si. Senão não vai funcionar, o seu código ele não vai sair do lugar. Porque muitas das vezes você está com um código ali de várias linhas. Por isso que você tem que ter atenção, saber mais ou menos o básico. Porque o código, quando você está fazendo apenas bloco por bloco, ele fica simples. Mas quando você está fazendo um código gigantesco e você esquece, por exemplo, o fim si aqui, ó, pelo menos um, nossa, até voltar, porque o que acontece? Aqui o bom desse programa, que ele fala onde você errou, a linha que você errou, dependendo que, tipo, por exemplo, onde que eu aprendi o Java, que é o bloco de notas. E para você saber onde você errou? Você não sabe, meu irmão. Tipo, você simplesmente, ó, senta. Então, tem umas IDEs, que chama IDE, né? Que nem o Visual G ele é uma IDE, onde que facilita, mostra para vocês. Tem algumas, por exemplo, o Visual G, não, o VS Code e o IntelliJ, eles até falam para você onde errou. Mas, tipo, naquela montante de código, assim, ou coisa tipo assim, dependendo da ideia que você utilizar, ela não vai te ajudar. Então, perrengue, você realmente tem que saber mesmo, aprender. Por isso que eu quero que vocês peguem o código, escrevam, digitem, façam comigo, porque é o jeito de vocês aprenderem. Senão não vai sair nada do lugar não, tá? Não vai dar certo. Isso aqui é um breve resumo do que vocês vão fazer na atividade prática que eu quero que vocês façam, tá? Aqui. Lembrando que essa live, ela tem mais ou menos a mesma estrutura da live passada, tá? O que é a estrutura da live passada? Vocês vão ter o exercício fechado e eu quero que vocês respondam, eu quero que vocês
façam aqui, eu vou dar um tempo para vocês, vou dar uns 2, 3 minutos aqui para vocês responderem. E atividade prática eu vou dar 5 minutos aqui para vocês responderem ela. Só que dessa vez eu não vou fazer que nem a live passada. Porque assim que eu montar a prática aqui, eu quero que vocês façam. Eu vou deixar o tempo para vocês. E eu mesmo vou colocar. Por exemplo, eu coloquei o se ali, né? Só que eu não coloquei o se não sozinho, tá? Vou colocar aqui para vocês de novo. Vamos colocar aqui. Colocar o i, né? Que aí fica de idade já. Colocar inteiro. Aí eu vim cá. Por exemplo, se i for igual a 18, então escreva. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Parabéns. Parabéns. É qualquer coisa mesmo aqui, é só para vocês entenderem. Se não, escreva colocar qualquer coisa aqui. Vai estudar. 15C. Tipo, aqui como eu não abri um outro C, só o se não, quando eu simplesmente dar o código, ele não vai. Opa, espera aí, que eu não coloquei o layer, calma aí. Hum, vamos colocar aqui, não precisa ser o i não. Recebe colocar. Ele recebe 8. Na hora que eu dar o código, vai estudar. Se eu colocar 18, que eu coloquei ali para ser igual a 18, né? Se eu colocar 18, ele vai me dar os parabéns. Então, é umas coisinhas assim simples, mas é muito bacana de se ver. Tipo, você vê que a estrutura, quando você coloca mais de um si, fica maior, mas fica mais legal. O código, tipo, funciona. É legal de vocês, como tá no início, que nem... Nossa, vocês precisam ter ideia. Quando eu iniciei nesse negócio que eu comecei a fazer, uma coisa simples dessas, eu achei tão bacana, isso querendo ou não motiva a gente, que você vê que os negócios tá funcionando, que tipo, que eu vou ser muito honesto, viu? Quando eu peguei a aula de Java na faculdade, que foram 4 aulas, só em print, porque você não, a professora lá não te explicava direito, era só print, print pra você ver. Meu Deus do céu, era quebra-cabeça, era uma dificuldade. Por isso que eu não sei muito sobre Java, tá? Porque, nossa Deus, era complicado de você entender. Só um minuto, vou beber uma aguinha aqui. E uma coisa, como que vocês colocariam se em Java? De novo, vou voltar lá, vou explicar para vocês. O se em Portugal é se, né? O se em Java é if. Não tem o se? Não. Você vem cá, ele é else. Então, ele é isso que vocês vão usar muito no Java. É a mesma coisa, são a mesma estrutura,